Hoje, segunda, 24 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A rodada não foi boa para o Botafogo. A gente caiu da segunda para a quarta posição em um campeonato brasileiro de perde e ganha, né? Com jogos equilibrados, mas foi aquilo que a gente conversou na última sexta-feira aqui no canal. A rodada deste final de semana era importantíssima para o Botafogo por causa de alguns detalhes. Por exemplo, todos os adversários que estavam ali na parte de cima da tabela jogavam em casa. No caso, o Flamengo não era em casa, mas era no Maracanã, com o estádio dividido, porém eram favoritos. E a gente vai falar sobre isso dentro desse nosso giro de notícias. Agora é hora de respirar, o campeonato faltam muitas rodadas e tirar a diferença. Hoje o Brasil estreia na Copa América contra a Costa Rica e você pode palpitar no jogo da seleção brasileira na Parimatch. Além disso, se você palpitar ali acima de R$50, você pode concorrer a uma viagem para Miami e mais R$100 mil. Isso mesmo, com as melhores odds do mercado. Você, se não fez o cadastro, faça. Link tá aqui embaixo no primeiro comentário. Você vai entrar lá na aba de cadastros em promoções da Parimatch e tem ali várias possibilidades. Entre agora na Parimatch, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo. E lembrando, cada cadastro, vocês ajudam demais o meu canal e também o nosso Clube do Coração. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem que analisar todas as rodadas, até mesmo aquelas que o Botafogo não vai tão bem, né? Vamos trazer aqui para vocês os resultados desta rodada. Da 11ª foram os seguintes, né? O Botafogo perdeu para a equipe do Criciúma por 2-1, jogo lá no Heriberto Rios, já falamos aqui sobre a partida, uma atuação muito ruim do nosso clube. A gente sabe que não dá para cravar que tem que sempre vencer, o adversário, jogos são muito equilibrados, e sim, alguns adversários você tem que olhar para eles no Campeonato Brasileiro e somar os 6 pontos. Com todo respeito ao time bem treinado pelo Tencate, o Botafogo tinha que vencê-los, infelizmente isso acabou não acontecendo. Agora é paciência, olhar para frente. Nós tivemos também a vitória do Internacional sobre o Grêmio, o jogo que aconteceu lá no estádio Couto Pereira por 1-0. O Internacional, mesmo com todas as dificuldades, com jogos a menos, faz um bom campeonato brasileiro e pode chegar ali nas cabeças. Daqui a pouco vou mostrar para vocês a tabela da competição. O Cuiabá empatou em casa contra o Atlético Goianiense por 0-0. E essa história aqui, talvez o mais surpreendente da rodada. O São Paulo abre 1-0 no Vasco, com cheios de problemas lá em São Januário, a torcida em baixíssimo número, e o Vasco vira o jogo por 4-1. E nessa partida aconteceu uma coisa que eu acho que é fundamental e o Botafogo tem que olhar. Às vezes você não tem o melhor time, mas às vezes o time que tá com mais pulmão. E parecia que o Vasco estava com mais pulmão que o São Paulo. Venceu todas as divididas e acabou vencendo a equipe de Zubeldia, que há algumas rodadas estava invicta no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia não tinha perdido para ninguém. Agora vem de tropeços consecutivos e esse é o futebol, né? A roda gigante do futebol nacional. Ontem nós tivemos Bahia 4-1 no Cruzeiro. O Cruzeiro abriu 1-0, depois aconteceu uma expulsão. E essa expulsão, ela meio que muda o que é o jogo, né? O time do Bahia, antes da expulsão, tinha empatado o jogo ali nos acréscimos do primeiro tempo com o Tassiano. A expulsão do Marlon acontece aos 70 minutos de jogo. E a partir dos 78, a equipe baiana consegue fazer 3 gols e vence mais uma partida no Campeonato Brasileiro e mostra a estabilidade que tem o time do Rogério Ceni, que eu tenho falado aqui no canal. O Bahia, não desprezem, vai ser um time que vai brigar na parte de cima da tabela, tem jogado futebol interessante, tem feito os pontos dentro de casa e será um adversário que vai brigar sempre ali no G6 do Campeonato Nacional. Não sei se vai brigar por título, mas que eu vejo o Bahia forte para brigar entre os 6 primeiros, eu vejo sim a equipe soteropolitana. O Atlético Paranaense mais uma vez empata e toma um gol ali aos 92 minutos, né? Tomou um gol aos 47 minutos da segunda etapa e a gente tem até brincado, será que o Mazuco levou aquele azar de tomar gols a partir dos 45 minutos do segundo tempo para a equipe do Atlético Paranaense? Porque pela terceira vez o CAP deixa escapar uma vitória no Campeonato Brasileiro após os 45 minutos, né? Se não tivesse acontecido isso com o Atlético Paranaense, eles teriam 6 pontos a mais na tabela de classificação e seriam os líderes do Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu após os 45 minutos?
tira o Atlético da liderança e deixa esta equipe atrás da gente na tábua de classificação. Bizarro, né? Bizarro o que tem acontecido constantemente com a equipe paranaense. A vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Fluminense é um pênalti polêmico que aconteceu ali na reta final. Eu não achei pênalti para a equipe da Gávea, mas pelo contexto do jogo, o Flamengo mereceu vencer a equipe das Laranjeiras, mas o pênalti eu não achei. Eu achei que foi um pênalti que não ocorreu na reta final do jogo, e quando parecia que a partida iria para terminar um empate, né? O gol do Pedro foi ali aos 41 minutos do segundo tempo, então você teve esse pênalti acabando influenciando totalmente no placar, e o Flamengo conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e termina a rodada mais uma vez na liderança. O Bragantino venceu de virada a equipe do Vitória, a equipe paulista conseguiu seu empate ali no último lance do primeiro tempo e faz o segundo gol na segunda parte do jogo, em uma peleja equilibrada. O Red Bull, que será nosso adversário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, acabou vencendo dentro de casa e segue ali no bolo de cima da tabela de classificação. O Atlético, mais uma rodada sem vitória, dessa vez empatou de novo em casa contra a equipe do Fortaleza, um bom jogo, talvez um jogo mais interessante que eu vi nessa rodada, foi esse Atlético Mineiro e Fortaleza, terminou por 1-1, terminou empatado em 1-1, e a equipe mineira está ali no meio da tabela, né? E terminando a rodada, o Palmeiras venceu em casa a equipe do Juventude por 3-1. A equipe gaúcha chegou a empatar, mas acabou levando ali 3 gols e mais uma belíssima partida do Estevão, né? Esse moleque é muito bom jogador. Esse moleque é uma joia do futebol brasileiro que o Palmeiras tem. Lembrando que Internacional tem 2 jogos a menos, o Cruzeiro tem 1 jogo a menos, o Atlético Mineiro tem 1 jogo a menos, o Fortaleza tem 1 jogo a menos, o Juventude tem 1 jogo a menos, o Criciúma 2 jogos a menos e o Grêmio 2 jogos a menos. São as equipes que ainda não têm 11 pelejas no Campeonato Nacional, e colocando aqui para vocês a tabela da competição. O Flamengo é o líder com 24 pontos, o Palmeiras está em segundo com 23, o Bahia é terceiro com 21, nós estamos na 4ª posição com 20 pontos, o Atlético Paranaense está em quinto com 19, o Red Bull Bragantino em sexto com 18 pontos, o Internacional na 7ª posição com 17, 2 jogos a menos. Então, caso o Colorado vença seus 2 jogos de desvantagem no Campeonato Brasileiro, pode até mesmo ficar ali na 2ª posição da tabela de classificação, e isso é importante para o Internacional, porque eles estão jogando sem estádio, uma equipe nômade ainda no campeonato, e estão fazendo os pontos. Mostra que é um time que pode brigar na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tem 17 pontos, o São Paulo, que caiu na tabela, tem 15 pontos, o Atlético está na 10ª posição com 14, o Fortaleza na 11ª com 14, o Juventude em 12º com 13, Criciúma na 13ª posição com 12, na 14ª o Cuiabá com 11 pontos, na 15ª o Vasco da Gama com 10 pontos, o Vasco sai do Z4 com a vitória em cima do São Paulo, o Atlético Goianiense, que demitiu o Jair Ventura, segue ali 1 ponto acima da zona de rebaixamento, e o Z4 agora tem uma nova equipe, que é o Vitória da Bahia, que entrou com a derrota de ontem para o Bragantino. O Vitória tem 9 pontos na 17ª, o Corinthians na 18ª com 8 pontos, na 19ª o Grêmio com 6 pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro o Fluminense com 6 pontos na competição. Então temos 2 equipes aqui que, mesmo se vencerem seus jogos na próxima rodada, não sairão do Z4 do Campeonato Brasileiro, né? Nem o Fluminense, nem a equipe do Grêmio conseguirão sair, né? Caso só se vencerem ali por goleada, porque o Atlético Goianiense tem 9 pontos, né, no Campeonato Nacional. E vamos aqui para a 12ª rodada, que terá início na quarta-feira. De novo, o Botafogo abrirá a rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo no Newton Santos, nesse péssimo horário das 19 horas, Botafogo e Bragantino Red Bull. Botafogo tem que vencer, é um duelo direto, né? Se o Botafogo vence, novamente pode ficar ali na 2ª posição, dependendo do jogo do Palmeiras e da situação do saldo de gols. O Palmeiras abre 3 gols de saldo para o Botafogo, mas é aquilo que a gente sempre vem falando aqui no canal. Temos que continuar sempre ali no bolo de cima do campeonato, né? Apesar do Flamengo ter aberto 4 pontos pra gente hoje, ainda temos 500 milhões de rodadas do Campeonato Brasileiro. É só não deixar a equipe da Gávea abrir muito. Por exemplo, o Atlético Mineiro, que é um postulante ao título brasileiro, hoje está a 10 pontos do Flamengo. Então o Galo já começa a ver o título nacional, que era colocado como favorito, ali meio que ruim, né? Você enxerga mais ou menos essa situação. Cruzeiro e Atlético Paranaense, um duelo de equipes que estão na parte de cima da tabela. O Atlético está na 5ª posição
O Cruzeiro está na 8ª posição, um jogo de 6 pontos. É um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Você tem Juventude e Flamengo, jogo lá em Caxias do Sul. A equipe da Gávea contra o Juventude, né? O primeiro contra o 13º. Juventude que das últimas 5 partidas perdeu apenas 2, né? Então é um time que vem fazendo o Campeonato Brasileiro até que certo ponto dentro de uma normalidade, né? Que a gente vê da equipe de Caxias do Sul, mas o Flamengo entra de novo como favorito nessa rodada. O Atlético Goianiense joga em casa contra o Grêmio, então jogo de 6 pontos ali na briga contra o rebaixamento. Corinthians e Cuiabá, mais um jogo de 6 pontos na briga contra o rebaixamento. Bahia e Vasco da Gama, jogo na Fonte Nova. O Bahia é favorito para vencer o Vasco da Gama e seguir ali na parte de cima da tabela. Eu acredito que o Bahia vença o Vasco. Internacional e Atlético Mineiro, um jogo de 2 equipes que estão ali bem próximas na classificação, a diferença de 3 pontos. Mas hoje, futebolisticamente, o Internacional que vai jogar em casa, entre aspas, né? O Inter tem sido uma equipe nômade, eu acho que é favorita para vencer a equipe do Galo. Fortaleza e Palmeiras, esses jogos todos que eu estou falando serão na quarta. Fortaleza e Palmeiras, eu acredito que nesse jogo o Palmeiras talvez possa tropeçar contra a equipe do Fortaleza. É um jogo que o Palmeiras sempre sofre lá no Castelão, mas eu não coloco favorito, é um jogo com cara de empate, Fortaleza e Palmeiras. Na quinta, fechando a rodada, Fluminense e Vitória, um jogo de 6 pontos de equipes que estão dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. E São Paulo e Criciúma, jogo no estádio Morumbis. O São Paulo que vem no momento de instabilidade contra o Criciúma, que vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional. Dito tudo isso, não foi uma boa rodada para o Botafogo, mas às vezes você não vai ganhar todos os jogos. E tecnicamente a gente viu várias equipes nessa rodada não desempenhando um bom futebol. Equipes que a gente já viu jogando bem, não jogaram tão bem. Por exemplo, o São Paulo caiu de rendimento, o Galo tá no rendimento bem abaixo. Você teve o Red Bull não jogando tão bem contra a equipe do Vitória da Bahia. Você teve o Flamengo, que apesar de ter dominado o Fluminense, tem vários desfalques, é claro, mas tecnicamente não fez uma partida exuberante. O Palmeiras tem muito da categoria, da força do Estevão, que é um jogador diferente pra caramba, pra conseguir a vitória. Então, foi um campeonato que tá muito equilibrado. A derrota de sábado machuca, mas a gente tem que olhar pra frente, não ficar martelando uma derrota e sim pensarmos agora no próximo jogo. Quem sabe uma próxima vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro de casa, depois clássico contra o Vasco, de repente a gente vence lá em São Januário e a gente continua ali olhando sempre para o que a gente quer, que é brigar pelo topo da tabela. Beijos, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu e fui, tamo juntos. Comentem aqui o que vocês acharam dessa rodada e os favoritos pra vocês para a próxima. Parei aqui embaixo, tamo juntos e até a próxima, galera. Valeu!